de atividade de extensão, produzido pela coordenação do curso técnico em metrologia. Então, esse momento, no final de todos os encontros que a gente está promovendo, que esse aqui já é o nosso sexto ou sétimo encontro, né, nosso bate-papo, e aí cada semana tem uma temática diferente, toda quinta-feira às 19 horas, então semana que vem a gente já vai ter um novo bate-papo. Na semana que vem o nosso convidado é o Klaus, lá do Inmetro, que vai falar sobre a escala internacional de temperatura, vai ser muito bacana também, então já fica o convite, tá? Queria agradecer demais mesmo a participação do Cresivando. Já cheguei a falar aqui em outros momentos, sou muito fã, né? Eu acho que se eu tô hoje trabalhando tanto, mas tanto nesse momento aí remoto, a culpa é do Cresivando, gente. Que me enfiou no buraco, me jogou lá na live do canal Metrologia. E aí, então, começou toda essa história aí, né, da gente. Por mais que o trabalho seja da equipe e tenha todo o esforço de todo mundo, acho que um dos grandes incentivos, até mesmo das lives e dos encontros do IFRJ, vieram a partir desse momento, né? Então, queria agradecer também o Cresivando. Então, boa noite, pessoal. Eu quero começar agradecendo o convite para participar essa iniciativa. É um prazer conversar com vocês. É muito bom estar perto de pessoas que gostam de metrologia, assim como eu gosto. Já falei para o Islam e para a Nilmara que eu achei incrível a criação desse projeto. É uma forma muito interessante de se conectar com os alunos de maneira leve e divertida, até porque isso aqui não é uma aula, né? Eu falo isso para eles, né? Então quebra esse bloqueio na cabeça dos alunos de que estão indo para uma aula no dia a dia, né? Não, na verdade vocês não estão indo para uma aula, vocês estão indo para um bate-papo com os amigos. É por isso que é divertido. Parabéns, professores. Parabéns por tirarem esse projeto do papel, bate-papo metrológico. Muito bacana. Uma das coisas que eu queria falar, o Crescevano está recém-formado aí no curso de Engenharia Mecatrônica, então ele é o nosso engenheiro mais fresco do mercado. Eu tive o prazer também de participar da banca dele, né, de TCC, e foi muito, muito bom, assim, eu fiquei muito feliz por participar desse momento. E o Cresivano, para quem ainda não conhece, é o criador do canal Metrologia, que é um canal que traz conteúdo para a gente diferenciado em um dos locais em que existem realmente informações na metrologia que antes do canal Metrologia eu realmente desconhecia algum canal tão interessante quanto o deles, né? O Cresivano, ele também é campeão da Olimpíada Brasileira de Metrologia. E aí foi nesse momento aí que o Cresivano entrou nessa vida louca da metrologia que é a nossa, né? Então, Cresivano, fica à vontade, tá? A palavra é sua, vou desligar aqui meu microfone e a minha câmera. Tá certo. Vamos começar aqui, né? Bom, agora é minha vez, né? Vamos bater um papo sobre as mudanças nas unidades de medir com a revisão do Sistema Internacional de Unidades. Aí, antes de a gente começar, eu quero que vocês respondam essas duas perguntinhas aí, né? É tradição aqui do bate-papo metrológico sempre começar com uma enquete e eu queria saber de vocês, vocês sabem quais foram as unidades que foram redefinidas com essa atual redefinição do Sistema Internacional de Unidades, né, que aconteceu em 2019. Então, eu coloquei aí as como opções. Vocês podem marcar mais de uma opção, né? São as 7 unidades de base do SI e bem recente a gente sofreu uma forte atualização. Eu queria saber de vocês sabem quais foram as unidades que sofreram impactos diretos com essa redefinição, né? Então, coloquei aí o metro, o quilograma, o segundo, o ampere, a candela, o mol e o kelvin. São as 6 unidades básicas do Sistema Internacional de Unidades. E aí a gente vai dar procedimento que vai entender um pouquinho no contexto geral o que foi que mudou, o que é que tem de interessante, o que é que tem de importante, quais são as causas que levaram a essa mudança toda, a gente vai entender no contexto geral. Tá bom? Então responda aí, eu acho que a gente vai ter uns 5 minutinhos para responder essa enquete, tá? E tem outra pergunta também, eu queria saber se vocês veem importância na redefinição do SI. Né? Dessa vez aqui é só para escolher uma opção, escolher sim, não ou um pouquinho, né? Eu queria saber se vocês acham relevante, acham importante toda essa movimentação aí da nata da metrologia para ter essa mudança que eu vejo aqui que 4 pessoas votaram no metro,
7 pessoas votaram no quilograma, uma pessoa no segundo, 4 pessoas no ampere, uma pessoa na candela, 2 pessoas no mol e 2 pessoas no Kelvin. E 8 pessoas sem resposta. Então, a maioria das pessoas votaram no quilograma. Quilograma, ampere e metro foram as 3 unidades mais votadas aqui. Tá? E aqui, sobre a importância, 7 pessoas votaram que sim, que acham importante a redefinição do Sistema Internacional de Unidades, e nenhuma votou não. Então, ainda bem, não tem ninguém aqui que não ache isso importante. E 3 pessoas votaram que acha só um pouquinho importante. Isso é bem interessante, né? Pronto, a gente pode prosseguir agora. Então, vamos lá. Basicamente, esse bate-papo vai ser uma viagem pela história da metrologia. Teremos alguns detalhes bem minuciosos, no qual nos darão a noção de como tudo isso aconteceu e por que esses detalhes todos influenciaram nessa decisão. Tá? Essas informações a gente vai poder discernir e chegar a uma conclusão ao final dessa conversa, ou vocês ficarão encantados com a metrologia e enxergarão o quão importante ela é, ou vocês acharão que não é tão importante assim e vida que segue, né? Como, como a Nimara diz. Então, nesse momento, estamos. Pode voltar lá, Nilmara, para a fachada do BIPM mesmo. Nesse momento, estamos parados em frente ao Bureau Internacional de Pesos e Medidas, o famoso BIPM. O BIPM representa o que há de mais importante na metrologia. Ele carrega esse simbolismo todo. Para quem está envolvido em metrologia, eu aposto que já ouviu falar em algum momento do BIPM, né? É importante. Estou falando isso porque foi graças a essa assinatura da Convenção do Metro que o BPM foi criado, né? Então, eu falei aqui da assinatura do Metro, tem esse documento aí, esse documento é uma xerox do tratado que foi assinado no dia 20 de maio de 1875, tá bom? Então, essa data é tão importante, mas tão importante que o mundo todo para comemorar esse dia, né? A gente comemora o Dia Mundial da Metrologia, que é justamente uma alusão a esse dia 20, onde 17 países assinaram esse tratado aí importante, tá? Então, esse documento está disponível lá no site do BIPM, então quem quiser ter acesso, ele mostra toda a ata dessa reunião, é bem interessante que você pode ver tudo ali na íntegra, é bem incrível. E aí eu peguei essa página aí dessa chat que eles tiraram e digitalizaram para a gente. Um documento de 1875. Incrível, né? Foi nesse dia que a humanidade se reuniu para organizar o sistema metrológico. 17 países assinaram esse tratado. Geralmente, quando a gente fala assim que são 17 países, a gente só lembra do Brasil, né? Geralmente, quando a gente está falando de metrologia, o Brasil faz parte, o Brasil faz parte. Mas eu fiz questão de trazer a lista aqui de 17 países que estavam nesse momento icônico aí, nesse marco para a história da metrologia. Tá? Então, a Argentina estava lá, a Áustria-Hungria estava lá, Bélgica, Brasil, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Portugal, Peru, Rússia, Espanha, Suécia e Noruega, Suíça, Turquia, Estados Unidos e Venezuela. Foram esses 17 países que se deram o trabalho de comparecer lá em Paris para formalizar toda essa estruturação da metrologia mundial, né? Então era um passo importante. Eu não sei se eles tinham noção naquela época do resultado que isso daria, mas foi com base nesse acordo aí que eles fizeram que o BIPM foi construído para ser esse laboratório mundial aí da metrologia, tá? E lá a gente estava representado, o Brasil estava representado, né, por um rapaz chamado Visconde de Itabujá, tá bom? E aí nessa data de reunião da Convenção do Metro, que eu falei para vocês, que está lá disponível no site do BIPM, eu peguei um trechinho aqui que fala do Brasil, aí fala assim, ó, Sua Majestade, o Imperador do Brasil, o senhor Marcos Antônio de Araújo, Visconde de Itabujá, Grão do Império, membro do Conselho de Sua Majestade,
comandante de Sua Ordem de Cristo, grande oficial da Legião de Honra, aí etc, 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 com enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de Paris. Então foi o Barão que representou a gente nessa famosa convenção do metro, né? Então esse texto aí que eu li para vocês está nessa ata de reunião e é bem importante. E nessa ata aí é bem interessante que ele bota todos os custos envolvidos, né, nesse tratado, quanto cada pessoa ia ganhar, quanto ia ser gasto para manter o BIPM, quem ia ceder o terreno, quem ia construir. É bem interessante, é um tratado diplomático assim muito interessante. E eu não sei como foi que eles conseguiram, porque nessa época o mundo estava fervendo, tinha muitas guerras em diferentes lugares do mundo, né? Mas eles conseguiram se reunir tudo em prol da metrologia, né? É bem interessante. Atualmente são 62 estados-membros na Convenção do Metro. Essa é uma foto mais recente do Bureau Internacional de Pesos e Medidas, né? E colorida. Ela foi a fachadazinha bem no começo. E aí são algumas figuras importantes da metrologia que se reúnem de tempos em tempos, né, para tomar uma decisão importante. Quando falamos de BIPM, lembramos logo das emblemáticas unidades materializadas, na verdade, como é o caso do metro padrão. O nosso metro já foi definido em função do comprimento de uma barra como essa, em formato de X, feita de platina e irídio, tá? Outro artefato que lembramos bastante é do incrivelmente famoso protótipo internacional do quilograma, né? Também conhecido como Grande K ou Le Grande K. Quando a gente fez a pesquisa lá, eu vi que a maioria das pessoas votaram que foi o quilograma que sofreu esse impacto todo na redefinição do Sistema Internacional de Unidades, né? Eu acho que foi a unidade que mais foi falada aí na mídia em geral, em todo lugar, todo mundo estava falando do quilograma. Até ontem, ele era o nosso referencial supremo para a unidade de quilograma. Eu trouxe uma foto aí do Grande K, a foto é do nosso IPK, Protótipo Internacional do Quilograma, armazenado no BIPM. Então, como eu falei para vocês, ele era o único objeto no mundo que tinha exatamente 1 quilograma, nem mais nem menos, exatos 1 quilograma, sem nenhuma incerteza. Imagina só, um objeto feito de metal, guardado a 7 chaves, que pesa exatos 1 quilograma. É filosófico, mas ao mesmo tempo dá uma aflição, né? E se acontecer alguma coisa com o quilograma? Mas, enfim, como esse, feito de 90% de platina e 10% de irídio, com diâmetro e altura de 39 milímetros. Era o referencial mundial para a grandeza de massa. O mundo tecnológico, como a gente conhece hoje, dependia de um pedaço de metal como esse. Imagina só, é interessante, né? Então, ele funcionou para a gente durante mais de 130 anos. Era um pedaço de metal cuidado que eu acho que nunca nada no mundo recebeu tanto cuidado como o nosso quilograma padrão. Isso? Esse objeto é tão poderoso, eu tenho uma cópia dele guardada aqui em casa. Ó, eu tenho uma réplica do quilograma aqui, é o meu protótipo internacional do quilograma. Está guardado aqui numa redoma também, tenho cuidado com ele para limpar. Bem interessante, né? É muito emblemático esse protótipo em si. E outra, ele além desse protótipo, existem dezenas e dezenas de cópias do IPK espalhado pelo mundo, tá? É graças a isso que existe essa possibilidade de conseguir a rastreabilidade a ele. É por meio dessas cópias que fazem comparações entre si e também fazem comparações com ele. É raro, mas acontece. Eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente. Falar em cópias, a gente tem aqui no Brasil as nossas cópias também, tanto do IPK como do metro padrão. Essa foto que você está vendo aí é a nossa cópia do IPK. Ela fica armazenada no IPT, é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Ela pelo menos está armazenada lá desde 1930. Muito tempo, né? O IPT que mandou essa foto aí para gente. E também temos essa barra aí em formato de H, que é a nossa cópia do metro padrão, e também fica armazenada pelo IPQ.
o IPQ não, IPT, né, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né, foram eles lá que disponibilizaram essas duas imagens aí para gente, tá? Então, são fotos reais aí dos nossos padrões materializados, muito antigos. Agora a gente não utiliza mais ele, né, tá no museu como parte da nossa história. Aqui ainda estamos em 2019, né, antes do dia 20 de maio de 2019, antes da redefinição do Sistema Internacional de Unidades. E percebemos que apenas 3 das 4 unidades de base do Sistema Internacional de Unidades são definidas em função de constantes da natureza. É o metro, que é vinculado à velocidade da luz no vácuo; o segundo, que é vinculado à frequência do átomo de Césio 133; e a candela, que está diretamente relacionada com 683 lumen por watt. Tá? Então, até então, a gente só tinha essas 3 unidades de base definidas em constantes fundamentais da natureza. É bem interessante, né? Até aqui, antes da definição do SI, a gente tinha um misto de 7 unidades, 3 eram definidos com base em constante e as outras não, eram definidas de outras formas e até definidas com base em algum artefato físico, como é o caso do quilograma. Isso possibilitou ter uma cooperação, uma compreensão e uma cooperação dos metrologistas para tomar uma atitude e poder atualizar essa tabelinha aí que a gente está vendo, né? E aí a atualização das unidades definidas com base em constantes fundamentais confirmaram o que os metrologistas já pensavam, e que um sistema de unidades completamente definidos com base em constantes era o futuro. Então isso serviu meio como um estudo de caso, né? Eles definiram algumas, eles já sabiam, né, que ciência funciona assim, eles modelam algumas, eles modelam algumas, fazem algumas modelações matemáticas e conseguem saber como determinada coisa vai se comportar. Tá? Então, eles já sabiam que definir unidades com base em constantes fundamentais era muito mais confiável e muito mais reprodutível. E aí eles definiram as primeiras e tiveram esses anos todos aí para saber realmente se funcionava, né? E realmente até agora se mostrou eficiente essas definições com base em constantes da natureza. E aqui a gente vai entrar no que levou os metrologistas a optarem pelas mudanças nas unidades do Sistema Internacional de Unidades. Né? Eu achei bem interessante quando eu vi essa informação, eu quis aqui trazer para vocês. Não sei se vocês já viram, mas é muito interessante. Como que na ciência, nada é tirado da cabeça de alguém e colocado em prática sem os estudos e evidências necessárias. Na metrologia, esse cuidado é ainda maior. Tudo é muito bem documentado, informado para a sociedade por meio de artigos científicos publicados nas melhores revistas do mundo. Esse é o barato da metrologia, porque qualquer informação que você queira saber sobre, por mais de base que seja, por mais minucioso que seja, vai estar disponível em algum lugar, seja no BIPM ou seja em qualquer Instituto Nacional de Metrologia desses diferentes países por aí, tá? Então é muito bacana você encontrar essas informações que você não costuma ver corriqueiramente. Então, se você quiser saber sobre essas informações mais detalhadas de alguma coisa, pode entrar no site, por exemplo, do NIST, do IMET, do BIPM, pode procurar lá. Tem uma revista de metrologia no IOP Site Metrology, né? Então, tem muitas informações bacanas lá que vocês podem ver coisas que vocês não imaginam e detalhes como esse que eu vou passar aqui, bem minuciosos. Eu também não sei se e é tão importante assim, mas eu acho que contextualiza tudo que a gente vai falar por aqui, tá? Nessa imagem, vocês estão vendo o metrologista limpando o grande K ou uma cópia do grande K. Para essa etapa aí, antes dessa imagem que a Neymara passou, essa que tem um paninho amarelo, o cilindro está sendo esfregado por um furo de camurça que foi lavado com mistura de etanol e éter. Então, eles pegaram esse couro aí de camurça, lavaram com etanol e éter e eles esfregam o protótipo internacional de quilograma em suas cópias para poder limpar. Acreditam? É bem manual, assim como vocês estão vendo. Tá? Depois, o quilograma é esfregado com uma força medida também. Por mais que seja manual, eles orientam que o rapaz lá, o metrologista, ou a metrologista que estejam fazendo esse procedimento, aplique uma força de 10
quilopascal para fazer essa limpeza. Então, para você ver o grau de cuidado que a gente toma, né? Aí esse aí é o suporte, e na próxima etapa, né, esse aí é o suporte que o quilograma será colocado. Esse suporte aí é bem interessante, porque ele é feito, essa parte, esse disco aí central, ele é feito do mesmo material que o quilograma padrão, ou seja, de platina e irídio também, tomar esse cuidado. E esse suporte, antes do quilograma ser colocado, ele também é lavado no mesmo procedimento que o próprio padrão, tá? Então, eu vou explicar que procedimento é esse, base vai avançando. Mas eu só queria informar aqui que o suporte também tem todo um cuidado para ser colocado o quilograma em cima. Aí, depois que o suporte é lavado, né, é limpo, o quilograma é colocado aí em cima desse disco central. E até para pegar o quilograma, eles têm um cuidado especial. Tem o couro de camurça que eu falei para vocês, envolvido desse pano branco aí, que eu não sei o que é, eu também não achei para saber o que é. Mas basicamente essa pinça envolvida com couro de camurça e esse tecido branco aí para proteger e, e não arranhar o quilograma. Aí depois disso, depois da etapa de esfregar o quilograma com esse couro aí, imagina a aflição, hein, da pessoa que está esfregando o grande K, né? O único objeto no mundo que tem 1 quilograma. Sei não. Então, aí depois dessa etapa, o quilograma é lavado com vapor e água duplamente destilada. Aí eles falam lá qual a quantidade de vapor, né, que eles direcionam para o MPK, eles falam em cerca de 0,5 litros por hora de vapor sendo direcionado para o MPK ali, para poder tirar as impurezas. Aí, mais de perto, né, um detalhe de como o quilograma fica depois do vapor ser aplicado ali. E até essa distância do bico aí, ó, o quilograma é calculada, tem que ficar numa distância de cerca de 5 milímetros ali do bico para o quilograma, tá? Então, aí a gente viu lá que a água está meio que condensada lá na superfície do quilograma, né? E eles secam depois, pode ser com um lenço de papel ou pode ser por algum gás, aí eles sopram algum gás limpo e aí secam o protótipo todo. Aí esse procedimento eles fazem 2 vezes, tá? Uma vez não é suficiente, pelo que eles calcularam lá, se você fizer uma lavagem como essa, que é o procedimento interno do BIPM para lavagem do quilograma, ele só elimina cerca de 90% da impureza. Eles também viram que a segunda vez chega a 99,99 alguma coisa de de, de eficiência na limpeza e que 3 vezes não é viável, né? E esse tempo, a duração todo desse procedimento aí de lavagem do quilograma dura cerca de 50 minutos. Então, são 50 minutos lavando um cilindrozinho desse aí. E é só um, viu? Imagina os outros vários aí. Aí, ó, depois é coberto por essa redoma aí de vidro, né? Aí está identificado o número da cópia. E cada cópia tem um número, geralmente, de identificação, né? E aí fica só o registro, porque toda essa lavagem é tudo manual, né? Por isso, aí continuando, né? Então, como bons metrologistas, fizeram um estudo para saber qual o impacto desse procedimento no padrão de massa. Porque não adianta só você lavar o protótipo do quilograma e não saber o que está acontecendo naquele momento, né? Então, eles fizeram um estudo e foi constatado que nos primeiros 3 ou 4 meses após a lavagem, o quilograma ganha cerca de 1 micrograma de massa. E aí? Então, é bem interessante, né? Já pensou? Aí eles recomendam que depois de executar essa lavagem aí do quilograma, que é bem interessante, por exemplo, o Inmetro manda o quilograma, a cópia do quilograma do Inmetro para ser comparado lá no BIPM. Então, eles lavam lá tudo mais, fazem a calibração e mandam para o Inmetro de volta. Então, eles recomendam que quando chegar no Inmetro, eles realizem outra lavagem para evitar que tenha esse ganho aí de massa. Né? É uma recomendação lá do procedimento de lavagem dele. Mesmo assim, fizeram outro estudo para saber o efeito acumulativo de várias limpezas e lavagens. Vou deixar nesse aí, daqui a pouco eu chego nesse slide. Aí fizeram um estudo para saber qual era o efeito acumulativo, né? Porque de tempos em tempos essas cópias precisam passar por comparações e, consequentemente, precisam ser lavadas, né? E aí eles constataram que por meio dessa lavagem não tem um impacto significativo e que está
e que essa lavagem, a variação de massa que ocorre está dentro da incerteza. Então, eles constataram lá que é um procedimento muito bom e bem reprodutivo, tá? Não tem impacto muito significativo nesses cilindros e nessas massas padrões, não, tá? Aí pronto, aí entendendo tudo isso, nos deparamos com esse gráfico aí. Esse gráfico ficou muito famoso, né? Eu acho que muita gente viu esse gráfico aí. E aí é o seguinte, essa linha preta no centro representa o protótipo internacional do quilograma. Ele significa basicamente que ele é o nosso referencial e que não tem erro nenhum, é o zero, né? Então todas as cópias são comparadas com relação a ele. Então ele é o zero e as outras são comparadas. Essas outras linhas coloridas são as cópias oficiais do PIPM. São 6 cópias no total. As 6 cópias oficiais são guardadas no mesmo lugar do IPK, dentro de um cofre. Então, não tem só o IPK lá, né, que é o Protótipo Internacional do Quilograma. Tem mais 6 cópias, justamente para possibilitar fazer esses estudos e saber como elas se comportam ao longo do tempo, né? Ficaria muito difícil se tivesse só lá o IPK e depois quisesse caracterizar alguma informação, fazer alguma coisa, né? Então, tem essas outras 6 cópias que eles fazem essa comparação e possibilita ter esses estudos para saber se uma lavagem foi boa, se não foi, como o IPK está se comportando, como não está. Então, é bem interessante. E por esse gráfico, a gente constata que a massa das cópias estão se destacando, estão se distanciando do IPK em cerca de 50 microgramas em média. Então, a gente vê aí que o IPK é aquela linhazinha ali preta, né, que tem o nome IPK assim do lado direito, e a maioria, né, 5 das 6 cópias, suas massas estão aumentando em relação ao IPK. E aí é bem interessante, porque o IPK está perdendo massa ou as cópias estão ganhando massa. Meio que não temos como confirmar bem essa informação, eu não sei, pelo que eu pesquisei, essa comparação que eles fazem é tipo, por meio de uma balança de 2 braços, assim. Então, é uma comparação direta com o IPK. Não tem uma medição individual de cada massa para a gente saber, realmente, ele está se comportando assim. Então, a gente sabe que as outras cópias estão com esse comportamento em relação ao IPK. Então, o IPK pode estar perdendo massa e, consequentemente, se o IPK perde massa, tudo no mundo ganha massa, né? Porque ele é a referência, é tudo com base nele. Ou as outras cópias estão ganhando massa. Mas, tendo em vista que 5 das 6 cópias estão ganhando massa, tudo indica que o protótipo internacional do quilograma perdeu realmente essas 50 microgramas aí, em média, né? Tudo indica que isso foi causado pelo efeito de interações do ar com a superfície ou desgaste do IPK. Não tem como cravar muito bem, mas durante esses mais de 130 anos, o IPK está variando cerca de 50 microgramas. É muito bom, né? Mas pro avanço tecnológico que a gente está hoje em dia, eu acho que é um pouquinho problemático. Mas a gente vai ver se isso é problema mesmo lá na frente, tá? Independente de ganhar ou perder, essa variação por si só é um grande problema. E a gente vai ver mais na frente quais são as consequências disso tudo, tá? Normalmente, essas comparações com as cópias oficiais são feitas de 40 em 40 anos. A exceção foi em 2014, que foi a comparação extraordinária, porque fez parte meio que do protocolo ali da redefinição das unidades, tá? Então, como já ia acontecer essa redefinição do Sistema Internacional de Unidades, e o quilograma já ia ser redefinido, então eles fizeram uma comparação extraordinária em 2014 para saber como estava se comportando e para saber se confirmava aí toda essa variação. Por isso que fizeram em 2014, mas normalmente eram de 40 em 40 anos e eles só fizeram 3 comparações dessa para você ver o cuidado que tem, né? Então não pode estar usando essas cópias assim de qualquer maneira. Existem outras cópias abaixo dessa, então tem tipo IPK, tem essas cópias oficiais embaixo do IPK e tem outras cópias, cópias de trabalho, cópias especiais, tem um monte de cópias do IPK lá no BIPM, de modo que eles garantam que o IPK não seja tão utilizado assim. Tá? É bem interessante. Outro problema é representado nesse gráfico aí, ó. Calibrar um quilograma, calibrar lá no BIPM que eu estou falando, né? Levar 1 quilograma, a massa de 1 quilograma para ser calibrado lá no BIPM é mais prático, porque a gente tem
tem as massas de 1 quilograma lá, tem essas cópias que já pesam 1 quilograma, então é um por um ali, é bem mais prático. Agora, quando precisamos calibrar massas menores, aí o bicho pega, né? Esse gráfico aí mostra que para calibração de massas na ordem de miligrama, a incerteza aumenta consideravelmente. Você pode estar percebendo aí, né? Quanto menor a massa para poder fazer essas comparações, maior a incerteza. Então, isso também é outro problema aí de praticidade na manipulação do quilograma. Esse slide aí também mostra outro grande problema. Ó. Existem 7 unidades de base do Sistema Internacional de Unidades, mas 4 dessas unidades de base dependem de outras unidades, né? Acho que, não sei. Vamos lá. O metro depende do segundo, né? A candela depende do segundo, do metro e do quilograma. O ampere depende do segundo, do metro e do quilograma. E o mol depende do quilograma. Então, vejam só. Das 7 unidades de base do Sistema Internacional de Unidades, das 7, se tiver alguma variação no quilograma, 4 sofrem essa interferência. O próprio quilograma, o mol, o ampere e a candela. Imagina o problemão, né? Vale deixar claro que essa variação do quilograma, por si só, não é a causadora da redefinição do quilograma nem das outras unidades, né? É bem interessante isso. Isso porque não causou impactos significativos na cadeia de rastreabilidade. Por mais que a gente viu aquela variação lá de 50 micrômetros, na cadeia de rastreabilidade, que é o que importa, não causou esse impacto todo, porque existe todo um estudo e os metrologistas sabem fazer as devidas correções para deixar tudo bonitinho, tá? Mas eu confesso que contribuiu para a tomada de decisão. Lembra que eu falei lá no início do bate-papo que a gente já sabia, na prática, como as unidades fundamentadas em constantes se comportam? Já que a gente já tinha 3 unidades dessa forma sendo utilizadas. Então, juntou a variação do quilograma, o fato de ter um pedaço de metal representando a unidade de quilograma, isso incomoda os cientistas, né, mais preciosos, assim, e também a validação da eficiência de ter unidades definidas em função de constantes fundamentais. Então, basicamente, esses 3 fatores aí contribuíram diretamente para que os cientistas focassem os seus estudos e trabalhos para propor uma definição, uma melhoria aí nessa redefinição do Sistema Internacional de Unidades, né? Isso resultou na recomendação da Conferência Geral de Pesos e Medidas de 1995, pedindo para monitorar o grande K e que avançasse no estudo e no trabalho no tangente à redefinição do quilograma, né? Então, foi um alerta aí, né? Basicamente foi falado, pessoal, não é possível que a gente vai passar mais 130 anos com esse pedaço de metal representando a unidade do quilograma, né? Então, nessa reunião, basicamente, eles falaram isso, né? Então, tem todo um estudo aí, tem toda uma estrutura por trás. Olha aí a quantidade de tempo que as pessoas estão preocupadas com a redefinição do quilograma, né? Não estou falando que a redefinição em si só não é importante, é muito importante, a gente vai ver mais lá na frente, mas um dos motivos aí que acelerou esse processo, tá? Então, depois disso, começaram os trabalhos e chegamos à tão sonhada balança de Kimball aí, né? É um instrumento de medição de massa primário. Imagina, uma estrutura que montaram para a gente poder redefinir o quilograma, né? Essa balança se chamava antes de balança de Watt, e aí depois decidiram rebatizar para chamar de balança de Kimball, em homenagem ao seu inventor lá, o Brian Kimball, tá? Ele morreu em 2014, se eu não me engano, então decidiram fazer essa homenagem aí, nada mais justo. E aí é a balança de Kimball fechada, né? Basicamente quase todas as balanças desse modelo aí, elas funcionam lacradas assim, funcionam no vácuo. Então imagina a estrutura para você colocar uma bichinha dessa para funcionar, né? Então não é fácil, tá? Mas eu já vi que já estão trabalhando, desenvolvendo balanças que funcionem em CC no vácuo, né? Para facilitar aí a utilização. É bem difícil, precisa de muito recurso para manter uma balança dessa funcionando. São poucos institutos nacionais que têm uma balança dessa e puderam desenvolver com recursos próprios, tá? Mas aí, basicamente, a gente construiu outra balança de 2 pratos. Construímos um instrumento de medição capaz de gerar uma força eletromagnética necessária
para equilibrar a massa de 1 quilograma em outro prato, né? Então, inicialmente, a gente coloca uma cópia lá do quilograma em um dos pratos dessa balança de Kimball. Aí é uma ilustração, né, para ver como é que ela funciona, e através de toda essa energia, de todo esse campo magnético, a gente consegue equilibrar essa massa lá de 1 quilo e saber a força necessária correspondente a 1 quilograma, né? E com base nisso tudo, a gente consegue definir uma constante muito importante, que é a constante de Planck, né? Então, uma vez definido a constante de Planck por meio dessa balança de Kimball aí, a gente mediu a constante de Planck muito bem. Não foi apenas uma balança de Kimball utilizada para poder definir a constante de Planck, foram várias outras balanças de Kimball e outros experimentos que eu vou falar um pouquinho mais na frente. E aí tem um órgão chamado CODATA, que ele é responsável por compilar todas essas informações e chegar num valor numérico para constante, né? Então ele chegou nesse valor que está aí na tela, né? Então esse valor aí representa a constante de Planck. E aí, a partir da definição da constante de Planck, a gente já não vai precisar mais de ter 1 quilograma ali para saber qual é a energia necessária, qual é a força necessária, e aí a gente pode botar qualquer massa ali, e através dessa relação a gente vai saber qual a massa daquele objeto que está ali, tá? Então é tudo com base na constante de Planck. E aí foi um avanço ponto para a gente, e desde o Dia Mundial da Metrologia de 2019, que o quilograma é definido agora com base nessa constante aí. E os efeitos disso, aqueles efeitos que vai nos surpreender, eu acredito que vai chegar mais um pouquinho no futuro, porque é tudo muito, muito recente, a gente está aprimorando a tecnologia, mas só medir a constante de Planck nesse grau aí de certeza já é muito avançado e é muito bom. E a gente conseguiu fazer isso muito bem, tá? Muita gente, muitos institutos nacionais trabalhando em conjunto para poder definir essa constante de Planck muito bem e, consequentemente, bater o martelo e definir a constante de Planck, tá? Então, a partir de agora, o quilograma é definido em função da constante de Planck. Pode passar. E aí tem outro estudo bem interessante e que também ajudou a definir essa constante aí, a constante de Planck, que é a esfera de silício 128. Também é uma coisa muito famosa, eu acredito que boa parte das pessoas já viram essa esfera, saiu em muito lugar, porque ela é muito bonita, chama muita atenção, muito brilhosa assim, né? E aí, tava alguns projetos em paralelos, né? Um era a balança de Kimball e a outra a esfera de silício 28. E aí, por meio dessa esfera, a gente também consegue fazer modulações matemáticas e chegar na constante de Planck. E aí, esse que é o grande barato da redefinição do Sistema Internacional de Unidades com base em constantes fundamentais da natureza. Por que eu estou falando isso? Porque descentraliza tudo, descentraliza muita coisa. Agora, a gente não vai precisar do BIPM lá para guardar um artefato para a gente poder fazer comparação. Agora, qualquer pessoa com capacidade vai poder desenvolver o seu padrão primário para aquela determinada grandeza, tá? Aí depois vai fazer as comparações para saber se está trabalhando certo, sempre assim, para poder atingir a rastreabilidade. Mas esse é o bacana, ó, a gente tem um exemplo aí de dois projetos totalmente diferentes e que chegam no mesmo denominador ali, né? Então, a esfera de silício também ajudou diretamente para a definição do quilograma e para a definição ali da constante de Planck, porque os resultados que foram gerados por meio desse projeto, né, chamado de projeto de Avogadro, foi levado em consideração pelo CODATA na hora de fazer essa simulação aí, essa compilação dos dados para definir a constante de Planck, tá bom? Então, basicamente, esses dois projetos, a balança de Kimball e o projeto Avogadro, a esfera de silício 128, foram levados em consideração para definir a unidade de quilograma. Ponto para a gente, né? Então, outra coisa importante é que nenhum anula o outro. Os dois podem coexistir, os dois podem ter medidas muito boas, né? Os dois podem ser rastreáveis e os dois podem ser comparáveis, né? Então, posso pegar uma balança de Kimball e colocar uma esfera de silício lá para fazer uma comparação. É muito bom. E outra coisa aqui que vale ressaltar que não é a esfera de silício em si que é importante, tá? Aí é só uma materialização de tudo que eles fizeram, mas o que conta mesmo é a constante ali que está por trás e de toda a matemática envolvida para construir aquela esfera de silício, tá? Então, se essa esfera for destruída, não tem problema nenhum que a gente consegue construir outra esfera como essa, né? Não fazia sentido aposentar o quilograma e depois ter outro material
né, outro metal lá armazenado, não fazia sentido nenhum, mas é uma representação lá, é muito bacana, consegue fazer vários estudos lá, fazer medidas muito precisas com base nesse isótopo aí do silício, né, que é uma pureza muito elevada, e aí por meio disso que se chega nessa constante. É muito interessante. E aí é o seguinte, é muito interessante porque uma vez o quilograma sendo definido, né? Então o quilograma foi redefinido e agora ele é baseado em prol de uma constante fundamental da natureza. E aí o que é que acontece com o nosso IPK, né? O IPK que a gente passou a vida conhecendo, nos acompanha por esses anos. Ele pode ser colocado no museu, pode ser jogado no lixo? Não, ele é totalmente utilizável, ele vai exercer sua função normalmente. Por quê? Ele só vai ter uma diferença agora. Esse cilindro aqui, ó, de platina irídio, IPK, ele não é mais exatamente 1 quilograma exato, tem certeza. Agora ele tem uma certeza atribuída, né? Agora quem não tem certeza são as constantes, lá são as novas definições. E como ele não é um padrão primário, agora, né, ele tem uma incerteza associada de 10 microgramas. Então, o nosso IPK deixou de ser um padrão de massa com quilograma perfeito e agora ele passa a ter uma incerteza de 10 microgramas. É interessante, né? Isso é até uma virtude da metrologia, porque toda modificação que ela faz, ela leva em consideração todo o histórico e nada é perdido. Nada é perdido. Por isso que eu acho que é até eu acho que é por isso que as pessoas não notam muito o nosso trabalho, né, de metrologista, esses metrologistas, esses cientistas aí, porque a gente não mexe, não causa tumulto na vida das pessoas diretamente. Então, tudo que a gente faz é muito bem pensado, muito bem planejado e a gente não incomoda ninguém. Então, ó, aconteceu uma redefinição espetacular, acho que é a maior modificação que houve no sistema internacional dos últimos tempos e ninguém sofreu com isso nem nada, porque eles se preocupam com isso. Eles não querem incomodar ninguém, eles querem que a coisa evolua com base naquilo que as pessoas já entendem, né? Seria um caos se houvesse essa perturbação toda no sistema. E não tem, porque eles pensam nisso. Aí, saindo do quilograma, a gente embarca aqui no ampere, né? Tá aí a atual definição do ampere. A imagem que eu peguei na internet, ela simboliza muito bem como é a definição atual do ampere, né? Atualmente, o ampere tem uma definição um pouco prática e a gente não consegue colocar ela em prática como deveria. Ela é baseada no eletromagnetismo e os aparelhos que a gente consegue construir até agora não têm uma precisão suficiente para os dias de hoje. Imagina para o futuro. E além do mais, o ampere depende de outras 3 unidades de base, que são o metro, o segundo e o quilograma, como a gente viu anteriormente, né? Depende não, dependia, né? Porque ele foi redefinido também, tá? E para driblar esse problema, os meteorologistas calcularam o valor do ampere através de uma lei que eu acho e tenho certeza, quase, que vocês já conhecem, que é a nossa querida lei de Ohm, né? Então, já que não era prático esse padrão aí, a gente utilizava basicamente a lei de Ohm para poder chegar no ampere. Por quê? A gente não consegue medir um ampere muito bem com a atual definição, mas a gente desenvolveu tecnologia suficiente para medir a resistência muito bem e a tensão muito bem, né? Por meio de 2 efeitos quânticos. Então, a tensão elétrica é baseada no efeito Josephson e a resistência elétrica é baseada no efeito Hall quântico. Então, com esses 2 efeitos quânticos aí, a gente consegue trabalhar por meio de uma lei de Ohm e chegar no ampere. Tá? Então, tem um grau de incerteza muito menor e lógico que é muito melhor do que essa atual definição. Aí. Então, na prática, a gente tinha uma definição lá no SI e na prática mesmo a gente não utilizava porque não era muito conveniente colocar ele em prática, tá? Então, foi por isso também que o pessoal brigou aí para redefinir seu ampere. Né? Então, não era muito prático, não. Lá é meio que um faz de conta. Estava lá, mas as pessoas não queriam mexer, porque não tinha tecnologia ainda. Mas agora essa tecnologia chegou, tá? E aí faltava um efeito quântico para a gente poder manipular a unidade de ampere, que é a unidade de corrente elétrica, que é o ampere. E é aqui que entra a bomba de elétron único, tá? Isso aí é um chipzinho que representa uma bomba de elétron único. Daqui a pouco eu vou mostrar como ele funciona, vocês vão achar bem interessante. Ele vai trabalhar com um elétron de cada vez. Então, eles construíram um instrumento de medição que é possível manipular um elétron por vez. Imagina só o grau de ciência, o grau de sofisticação
informação que tem nisso aí, a gente pegar um elétron, como se fosse uma pinça, e movimentar ele do jeito que a gente quer. Tá? Então, esse instrumento, essa bomba de eletrônico faz isso. Tá? E aí, movimentando essas unidades de elétron, gera uma corrente elétrica na ordem de, no máximo, 150 picoampere. Então, a gente consegue manipular os elétrons e gerar uma corrente muito pequena nessa ordem aí, de 150 microampere. E a incerteza é de 1,2 partes por milhão. Tá? Então, é um instrumento muito bom, muito utilizado. E aí a gente pode relacionar a corrente elétrica com outra constante matemática, né? Porque o SI agora está, como ele vai ser definido com base em constante matemática, primeiro a gente precisa definir a constante para depois definir a unidade com base nessa constante. Tá? E aí a gente tem uma relação matemática onde diz que a corrente elétrica é igual a carga elementar vezes a frequência, né? É com base nessa relação aí que a gente conseguiu definir a constante de carga elementar, tá? E ao mesmo tempo que isso é extraordinário, é um grande problema. Por quê? É inviável construir um padrão de trabalho prático nessa ordem de grandeza. Por mais que o ampere foi definido, por mais que a gente tenha um instrumento lá, a bomba de elétron único, funcionando, mas ele é pouco prático, tá? Por quê? Para você ter uma noção, essa bomba precisa trabalhar numa temperatura de 0,3 Kelvin ou menos. Tá? Que significa menos 272,85 graus Celsius. Tá? Então, para funcionar essa bomba de elétrons únicos aí, a temperatura extremamente baixa é pouco prático aí para distribuir para o mundo todo. Mas isso que é o bacana aí, que à medida que a tecnologia vai evoluindo, a gente vai conseguindo construir instrumentos melhores, de modo que seja mais fácil de utilização, tá? Além do tempo, imagina quanto tempo levaria para gerar uma corrente de 1 ampere trabalhando com esses valores infinitamente pequenos. Né? Então, é muito pouco prático trabalhar na ordem de picoampere. Né? Então, é por isso que existe toda essa dificuldade. Né? E aí eu fiz essa ilustração aqui, esse desenho, para simular meio como é que essa bomba funciona. Eu coloquei aí que essa bomba consegue manipular de um em um elétron e gerar essa corrente, como eu falei, né? Então, essas bolinhas azuis aí simbolizam os elétrons e essa bomba consegue movimentar. Basicamente, ela separa um grupo de elétrons, movimenta eles, e pela movimentação desse elétron se gera uma corrente conhecida naquela ordem que eu falei para vocês, né? Então, é um instrumento muito sofisticado. Imagina o trabalhão que deu para você fazer aquilo. E isso tudo em um chip, né? Que o instrumento é minúsculo, é muito pequeno, é incrível. E aí, com base nessa bomba de elétrons, né? Com base agora que a gente tem agora tecnologia para fazer isso, a gente conseguiu definir, melhorar a constante de carga elementar. E aí, uma vez feito isso, que é esse número que está aparecendo aí na tela para vocês, a gente consegue relacionar a corrente elétrica baseada nessa constante. Então, a gente definiu, né, mais uma vez o Codata foi lá e compilou essas informações, definiu um valor para a constante, e agora a gente pega essa constante e precisa dela para poder reproduzir o ampere. Tá? Então, agora é com base nessa constante que o ampere está definido, que é muito bacana. Conta para gente. E aí tem uma coisa bem interessante que eu vi, né, que existe um famoso triângulo quântico metrológico. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu falei para vocês lá, basicamente por meio de uma lei de Ohm, a gente conseguia medir uma corrente elétrica com grau de exatidão de precisão que a gente precisava, sem ser pelaquela que estava definido no antigo SI, tá? E era por causa disso aqui. Só que estava faltando a relação quântica do ampere. E agora a gente coloca a definição do ampere nesse triângulo metrológico quanto aí, né? E fecha esse triângulo. Aí teremos a possibilidade de verificar a veracidade da lei de Ohm, visto que ela é um postulado e ainda não tinha tecnologia suficiente para isso. Então, meio que a lei de Ohm lá, como eu falei para vocês, é um postulado e a gente precisava dessa tecnologia e é uma das coisas que a gente vai poder verificar daqui para frente, é se realmente a lei de Ohm se comporta muito bem na escala quântica. E aí a gente vai saber se funciona na verdade a lei de Ohm aí, é bem interessante, né? Empiricamente ela funciona, mas na escala quântica a gente não sabe e a gente vai saber no futuro quando tudo estiver mais redondinho, tá? E agora com base em experimento, a gente vai experimentar na Vera se funciona direitinho ou não. Então, a 10ª Conferência Geral de Pesos e Medidas,
que ocorreu em 1954, definiu a escala de temperatura termodinâmica baseada no ponto triplo da água. Esse ponto é aquele que a água fica nos estados sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo. E para essa condição foi dado o valor de 273,16 Kelvin exatamente por definição. Então existem, não sei se eu já vi pessoalmente uma célula dessa, essa ilustração que eu fiz aí é uma célula do ponto triplo da água, e aí eu consegui ver o ponto triplo pessoalmente, né, os três estados da água ali, no mesmo recipiente, é muito bacana, e ela possibilita que a gente reproduza lá a unidade de Kelvin muito bem. Tá? Aí, 13 anos depois, na 13ª Conferência Geral de Peso e Medida, o Kelvin passou a ser a fração de 1 dividido por 273,16 da temperatura do ponto triplo da água. De respeito às especificações de pressão e da composição da água que foram especificadas, esse fenômeno ocorre sempre na mesma temperatura. Então, é um método muito reprodutivo, é muito bom. Essa definição até que é boa, mas na prática e nos dias atuais tem algumas particularidades aí, ó. Ela tem um problema alarmante, na verdade é o calcanhar de Aquiles de algumas unidades do SI, né? É extremamente complicado colocar ela em prática com a exatidão e precisão necessária. Tá? Então, no antigo SI, a gente não conseguia colocar algumas unidades práticas, como a gente viu com o ampere, e agora com Kelvin, existem alguns calcanhares aqui no Kelvin, tá? Esse problema fica muito claro quando precisamos de temperaturas extremas, temperaturas abaixo de 1 Kelvin e temperaturas maiores que 1.300 Kelvin. Para minimizar esse problema, o mundo todo utiliza outras escalas, como é o caso da Escala Internacional de Temperatura 90, que é a famosa ITS 90, que utiliza outros pontos de temperatura de outros elementos. Né? Então, acho que vocês já ouviram falar também na escala ITS 90. Inclusive, a próxima palestrante aqui do Bate-Papo Meteorológico é o Klaus, que vai falar exclusivamente da ITS 90 para vocês. O Klaus é o chefe lá do laboratório de temperatura do IMET, vai ser muito bacana. Aí tem outra curiosidade aí. Descobriram que os valores da ITS 90 estavam ligeiramente errados. As temperaturas abaixo do ponto triplo da água estavam sendo superestimadas em aproximadamente 7 milésimos de Kelvin. E a temperatura acima do ponto triplo estavam superestimadas em aproximadamente 1/100º de Kelvin. Aí tem a parte boa, é porque todo mundo estava errando. Já que todo mundo estava utilizando a escala ITS 90, teve um erro comum aí, então todo mundo estava errando para mais, todo mundo estava errando para menos, e aí não tivemos muitos problemas, né? Por esses e outros motivos, o Kelvin foi redefinido. Ele passará a ter relação, agora ele tem relação com a constante fundamental de Boltzmann. A unidade dessa constante é o Joule, por Kelvin. O Klaus até brinca dizendo que, não sei, é bem polêmico, não vou falar não. Mas, enfim, a unidade de Boltzmann é Joule por Kelvin, ou seja, ela terá um papel de relacionar a temperatura com energia, né? Então, é uma constante que relaciona a temperatura com energia. Então, a grande maioria das redefinições das unidades é a democratização do sistema. Então, esse é o grande barato, como eu dei um exemplo no início, né? Não terá um único instrumento capaz de obter o valor da unidade primária. E no caso do Kelvin, não é diferente. Baseado nisso, o BIPM fez duas experiências. Uma com a incerteza de medição da constante de Boltzmann, exigiu que essa incerteza de medição medindo a constante de Boltzmann não fosse superior a 1 parte por milhão. Tá? Existe, pelo que eu pesquisei, para a definição de Kelvin, existem vários instrumentos de medição primários que dá para chegar na constante de Boltzmann, tá? Mas eu vou falar só de um aqui para não ficar muito longo. E aí teve duas exigências para poder definir essa constante aí, que é uma com incerteza que não fosse maior que 1 parte por milhão, e outra pelo menos outro estudo com incerteza que não fosse superior a 3 partes por milhão. Né? Então, geralmente, quando vai se definir assim, essas comissões, né, o BIPM, eles botam alguns critérios lá para serem segredos na hora que os meteorologistas estão desenvolvendo lá os seus métodos e instrumentos de medição. Aí tem esse aqui que é o termômetro acústico de gás, que foi um desses instrumentos utilizados para poder definir a constante de Boltzmann, que basicamente vai medir a velocidade do som em um gás.
e com o valor dessa velocidade, ele pode aplicar matematicamente e obter essa constante de Boltzmann, né, que tem aí, né? Existem outros experimentos que eu falei para vocês que foram utilizados também para redefinir a constante de Boltzmann, mas eu fiz questão de trazer isso aqui. Achei que essa foto impacta mais, chama mais atenção essa foto desse instrumento aí, tá? Aí outra coisa, é importante deixar claro que essa nova definição não vai anular as escalas antigas, como a ITS 90, nem a medição utilizando o ponto triplo da água, né? Serão todas rastreadas à nova definição. E aí vale aquela verdade que eu falei para vocês, que o meteorologista sempre se preocupa para não destruir tudo que foi construído ao longo do tempo, né? Então eles sempre fazem questão de dar continuidade, e aí tem esse grande desafio, tá? E aí vamos para outra unidade, que é o mol, né? Atualmente o mol é definido em função da quantidade de átomos existentes em 12 gramas de carbono 12, e para sair dessa definição e chegar na definição que temos hoje, né, a nova definição do mol tem relação direta com a constante de Avogadro, com incerteza de no máximo 20 partes por bilhão. Essa incerteza aí inicialmente foi definido lá por um dos critérios adotados, e o experimento que fosse utilizado para definir a constante de Avogadro tivesse com certeza pelo menos, e aí eles vão diminuindo com o passar do tempo. Sempre funciona assim, né? Eles estipulam um teto, e à medida que a tecnologia vai avançando, eles conseguem diminuir muito essa incerteza. E aí, sabe como foi feito essa definição do, do mol? Construindo uma esfera extremamente redonda, e a mesma esfera que a gente viu anteriormente, a esfera de silício 128. E aí, mas vocês não poderia ser uma esfera muito simples, né? Ela tem uma pureza de 99,995% de silício 128. De silício 128 não, silício 28, tá? Então é o grau de pureza. Então essa esfera aí é do silício com pureza de 99,995%, tá? Então imagina só você conseguir esse material aí. Eu nem sei o preço só dele, mas eu sei o preço da esfera. Eu vi que essa esfera custa nada mais, nada menos que 4 milhões de reais. Então, se você quiser ter uma esferazinha dessa aí, pode desembolsar esses 4 milhões aí, viu? Imagina o trabalho para deixar essa esfera desse jeito. E aí tem uma curiosidade, né? Porque se eu pegar essa esfera e ampliar ela do tamanho do planeta Terra, sabe qual era que ia ser a rugosidade dessa esfera? 40 milímetros. Então, a distância entre a montanha e a parte mais baixa da Terra ia ter uma distância, um comprimento de 40 milímetros. Para você ver o quão bem feita ela é. Tá? Muito incrível. Com toda essa perfeição, ficou fácil para os meteorologistas. Basta saber alguns parâmetros da esfera, colocar numa fórmula matemática e calcular a constante de Avogadro, né? Então, tem algumas características muito particulares desse isótopo aí de silício, que por meio dele a gente consegue colocar numa fórmula matemática e obter essa constante de Avogadro aí. Então, é bem interessante porque a esfera de silício, além de contribuir para a definição do quilograma, ela também é um padrão primário para a unidade de mol, né? Então, 2 em 1 aí, muito bacana isso. Aí outra coisa que eu já falei no começo, a esfera por si só, ela não é o padrão de mol, né? Não é a esfera em si só, é a fórmula matemática por trás, tá? É a constante de Avogadro por trás. Ela só é uma forma de materializar aquilo tudo e poder levantar os parâmetros para chegar nessa constante, tá? Então não faz sentido você tentar um pedaço de metal e pegar outro pedaço de metal de estimação para criar. E aí outro detalhe bem interessante ali, como a gente viu, né, que se você pegar a constante de Avogadro e modelar ela matematicamente, ela se relaciona com a constante de Planck. É por isso que existe essa compatibilidade aí da esfera de silício, tanto para a unidade de mol quanto para a unidade de quilograma. Tá? E aqui, nesse slide anterior, pode voltar ali, Nilmara, e tem todos aqueles números ali. É um sonho de muitos meteorologistas, né? O trabalho de muitos meteorologistas é ter um sistema internacional de unidades todo baseado em constantes fundamentais da natureza. Tá? Então, todas as unidades, a partir de agora, são relacionadas, cada uma com suas constantes. Lógico que há relação entre elas, né? Existem unidades que dependem de outras unidades também. Mas isso aqui é um marco para a história da ciência como um todo, né? Cada um está dependendo inteiramente de sua respectiva constante. E é um ponto para nós. Isso no futuro vai ser primordial, vai possibilitar medições mais finas
Atualmente, a gente não consegue ter esse grau. Por exemplo, é, a balança de Kimball ainda tem uma incerteza consideravelmente alta, né? A gente precisa de um tempo para trabalhar ela e diminuir essa incerteza. Isso é só no futuro. Então, a gente plantou hoje para colher um pouquinho lá na frente, tá bom? E com isso, eu encerro. Muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram até aqui nos acompanhando, tá bom? E aí, a gente vai encerrar com a enquete também, que é de tradição aqui do bate-papo metrológico, né? Pode passar, Nilmara. Tem uma enquete aqui que eu queria saber de vocês, antes de a gente abrir para discussões, que é o bate-papo em si, perguntas e tudo mais. Eu queria saber de vocês, se vocês procuram notícias relacionadas à metrologia na internet. Então, era isso. Se vocês, por algum caso, já que são alunos do curso técnico, queria saber se vocês entram na internet e procuram algumas curiosidades metrológicas aí para ficarem atenados. Se vocês respondessem para a gente aqui, a gente vai ter 1 minuto e meio de tempo para vocês responderem. Então, podem responder com sim, sempre que eu entro na internet. Eu procuro alguma informação interessante, não, ou às vezes. Nem sempre a gente está com saco. Então, podem soltar aí, eu quero saber. Tá bom? Eu vou aproveitar aqui para falar do canal Metodologia. A gente produz conteúdo de diferentes formatos. Eu faço os vídeos de lá para o nosso canal no YouTube, né? Então, se você não conhece ainda, pode procurar lá no YouTube, canal Metrologia, vai aparecer a gente. Não tem outro com esse nome, né? E também a gente produz podcasts. Então, a gente posta podcast no Spotify, né, no Google Podcast, no Apple Podcast. E é responsável pela criação desse podcast é o meu amigo Marlon, que está trabalhando comigo no canal, tá? E também a gente posta artigos no nosso blog, que é canalmetrologia.com.br, tá? Então, se vocês quiserem ficar antenados aí no mundo da metrologia, a gente está postando sempre conteúdo e trazendo informações importantes. E aproveitando essa pandemia aí, a gente começou a convidar muita gente da área de metrologia para participar de lives no nosso canal, tá? Então, se vocês quiserem, a gente já conversou com muita gente, inclusive a gente já conversou com a Nilmara também, a Nilmara já participou de uma live conosco. E aí a gente vai fazer outro circuito de lives, como as que a gente já fez anteriormente. Vai ter um amanhã, já às 8 horas da noite, lá no nosso canal no YouTube, que vai ser com o Alexandre Mendes, ele passou por aqui também. E aí a gente vai passar a ter no mês de julho uma live por semana com um especialista diferente. São temas bem interessantes, com as pessoas mais gabaritadas para falar sobre aquele tema. E é um papo muito descontraído, assim, bem divertido. Vocês vão aprender metrologia se divertindo junto com a gente, tá? Então, se vocês não conhecem ainda o canal Metrologia, passem a conhecer, sigam a gente nas outras redes sociais também, como Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, a gente está em todas as redes sociais também, tá bom? E a Nilmara me prometeu que ia colocar as informações na descrição aqui da bate-papo depois, e aí fica mais fácil, porque vai ser um link lá, vocês podem clicar e ter acesso a todos esses conteúdos, tá? Perfeito, Cresvano. Já saiu o resultado aí na enquete também, você recebeu? Ah, que legal. Eu estou vendo aqui. 11 pessoas votaram que sim, sempre procura informações de meteorologia na internet. Tá bacana. Ninguém votou em não. Rapaz, que maravilha, estou surpreso. 3 pessoas votaram em talvez, às vezes, tá? E 5 pessoas ficaram sem resposta. Mas fiquei muito feliz em saber que vocês são apaixonados por meteorologia, assim como eu. Sempre que eu estou na internet, estou procurando alguma coisa de meteorologia para saber alguma curiosidade mais detalhada, assim. Obrigado, gente, tá bom? Foi muito bacana participar. Também deixa registrado, Cresvano, que às vezes a pessoa está acessando pelo celular e tem alguns celulares que a enquete também não abre. O Amsterdã até comentou aqui que para ele a enquete não abriu, né? E aí Ah, tem alguns que realmente não tem opção de abrir. Tem gente que às vezes entra só por sistema de voz também e não consegue participar das enquetes. Mas aí por isso que muitas das vezes tem esse percentual aí de pessoas que também não respondem, né? Eu gostei legal. muito. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela para a gente poder conversar agora, né? Bater o nosso papo. É, Eu vi que o João Pedro comentou aqui também no chat, não sei se você viu, e ele aprendeu a calibrar trena vendo seu vídeo lá do canal Metrologia, né? que bacana, João. Fico feliz em saber. Que massa. E eu adoro, né? Eu fiquei conhecendo o canal Metrologia por meio dos alunos. A gente até fala que os alunos estão muito mais evoluídos que a gente, né? E aí, teve uma turma de primeiro período que eu estava dando aula, uma professora também que estava dando aula com a gente, a professora Gisele, que era substituta.
E aí ela falou, olha, já viu esse canal aqui? E aí foi aí que tudo começou, né, Cresivano? A gente se conheceu, descobriu lá, quando teve o nosso seminário em 2016, não lembro mais o ano, acho que foi 2018. Quando teve nosso seminário em 2018, falei, Cresivano, você topa vir pra cá? Cresivano topou, e aí a nossa novela começou. E eu sou muito feliz em poder fazer parte disso tudo, né? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu perturbei o Cresivano até na casa dele, né? Eu passei pela casa dele, conheci família, fomos à praia. Então, assim, viramos realmente amigos e é o que eu já comentei, né? A metrologia é um universo muito pequeno e quando a gente conhece pessoas que gostam da mesma coisa que a gente acaba tendo esse conhecimento, se tornando amigos, né? Fazendo muitas amizades. E o mundo é tão pequeno e é muito bacana, sabe? Eu gosto muito. Vou deixar aberto agora para quem tiver pergunta. Se vocês quiserem perguntar aqui pelo microfone, só ativar o microfone. Se tiver vergonha, escrever no chat aí, a gente lê também. Mas fica à vontade, tá, gente? Esse é o momento de tirar as dúvidas. Uma primeira coisa aí, o Amsterdã até que chegou a comentar, né, das 6 cópias. Você falou também durante a apresentação da questão das 6 cópias e do grande K. Então, acho que, de repente, não ficou nenhuma dúvida em relação a isso, mas se ficou, o pessoal escreve aí que a gente também comenta um pouco, né? Aprende a calibrar a trena. O Alex falou que obrigado pela palestra, Cresivano. O Tanaka é ótimo, né? O Tanaka também faz vários comentários, fez uma piadinha aqui metrológica, eu ri também. É engraçado. Eu comentei uma hora que você falou que o Kelvin ia gerar uma questão aí polêmica. Aí você falou, isso aqui deu polêmica. Não vou falar. Poxa, falou da polêmica, tem que jogar fofoca, ué. Mas eu entendo também se você quiser deixar para a semana que vem para o Klaus, porque você falou que foi ele que estava falando para você. Então respeita. Eu lembrei de tudo isso. Já deixa um suspense para a semana que vem. Eu disse, eita, o Klaus vai vir aqui semana que vem. Vou deixar, depois eu pergunto lá no chat, quando ele estiver na palestra, ele vai falar melhor. Tu joga polêmica para ele na semana que vem, né? Uma coisa que eu cheguei a comentar também no chat, isso eu tô falando enquanto o pessoal vai criando coragem para poder fazer as perguntas também, né? Que não faz muito sentido para mim, né? A gente falar que a gente tem 7 unidades de base, sendo que na verdade são 3 que realmente são independentes e as outras 4 elas têm dependência dessas 3. Então, você chegou a ver algum comentário sobre isso, Cresivano? Sobre essas outras 4, por que elas foram definidas como base? Exatamente porque elas foram definidas como base, eu não sei, né? Mas eu acho que, eu penso o seguinte, que foi mais pelo rumo de como as coisas se comportaram. Tá? Então, precisa ter uma unidade de elétrica representada no Sistema Internacional de Unidades. Aí colocaram lá o ampere, por exemplo, né? Mas aí, à medida que eles foram amadurecendo quanto a isso, né? E, depende de outra unidade e tudo mais, aí não fazia mais sentido voltar atrás. Eu acho que esse é o grande barato assim, do SI, de todo esse trabalho, porque eles não tiram essa noção quantitativa que a gente tem das coisas. Por exemplo, a candela até hoje, a luz emitida por uma vela normal fica próximo de uma candela ali. Até hoje eles conseguem fazer essas modificações e preservar essa noção quantitativa que a gente tem, que eu acho que é o mais importante. Se a gente perder isso, aí vira um caos. Não tem muito mais o que fazer. Mas eu não sei exatamente não, porque o porquê, né, de considerar... Posso fazer um adendo? Oi? Posso fazer um adendo? O Amsterdã. Oi, boa noite, Amsterdã. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Primeiro, parabéns. Ficou muito legal. Deu para poder tentar revisitar alguns conhecimentos de algumas partes que fazia muito tempo que a gente não conversava sobre esse tema. Sobre as 7 unidades de base. O texto se não me engano, do texto da 7ª Convenção Geral de Pesos e Medidas, ele fala que a mudança do sistema MKT para poder a gente começar a tentar trabalhar com as 7 unidades de base, que não foi 7, foi aumentando aos pouquinhos, foi em função do sistema prático de unidades de medida. Então, como todo mundo utilizava muito aquelas medidas, era necessário que elas fossem... O texto da CGPM diz para a gente que o acréscimo das unidades foi por uma questão prática. Por exemplo, você falou da candela e a relação com vela. O próprio nome candela, do latim, é vela nova.
Então era o brilho de uma vela nova. Por quê? Naquela época todo mundo utilizava muito vela para iluminação. Então era uma coisa bem prática, era uma coisa bem do dia a dia. Não existia a lâmpada padrão como hoje tem. Então era muito utilizado todas essas medidas do cotidiano. O ampere era muito prático, e aí vem aquela definição, aquela briguinha que acontece entre alguns puristas entre por que não o Coulomb, por que o Ampere, mas é simplesmente uma questão de prática. Se no momento utilizava-se muito aquela unidade e a sua definição ela era muito complicada em termos do sistema MKT, então acrescentou-se ela no sistema internacional. E pense o seguinte, por exemplo, acho que o Ampere é uma ótima definição, porque se você for, talvez eu não lembre ela de cor, tá? Mas a definição do ampere, ela fala que você está tentando, você precisa medir entre dois condutores de seção circular desprezível e comprimento infinito com uma força de 2 vezes 10 a menos 7 newton. A gente, se for tentar fazer isso em função das unidades de base, essa seção de circular desprezível, esse comprimento infinito, é impraticável. Então, ficou mais fácil tentar trabalhar com uma coisa mais prática, todas as vezes a gente ficar voltando naquela definição em função do quilograma, do metro e do segundo. Então, acho que foi essa a minha ideia de tentar fazer alguma contribuição. Não sei se ajudou, não sei se complicou, mas estou aqui disponível para poder tentar ajudar também. E Não, parabéns. ótimo, Amsterdã. É justamente isso, né? A preocupação é justamente essa. Quando coloca que são unidades de base em relação à questão da prática e da utilização. E aí tem todo esse contexto histórico, realmente. Você está falando aí do sistema MKS, tudo mais, as migrações que existiram. Mas tem que ficar bem claro que as 7 unidades de base, essas 4 unidades que entraram depois, elas não são unidades que são isoladas, né? Elas são dependentes de outra, e por isso que toda essa redefinição do SI, principalmente em relação à questão do quilograma, que está atrelada a muitas outras unidades, gerou a alteração de muitas outras coisas, né? E é bacana deixar isso claro assim, para os alunos também, para a gente poder ter essa visão. Eu gostei muito da sua complementação. E um comentário bastante interessante é que o tempo se faz perfeito na metrologia. Porque se no passado não fazia sentido tentar acrescentar essas 4 unidades de base como fundamentalistas na metrologia, com o novo SI e com a perspectiva que a gente tem de não pensar mais nas unidades, mas nas constantes fundamentais da natureza, agora sim, nós temos 7 constantes fundamentais da natureza que são puristas, simples e fundamentais para a gente trabalhar na metrologia. Ou seja, o erro que aconteceu no passado, hoje acabou sendo a nossa certeza de medição. Então, fica essa mensagem do além aí dos antigos que, mesmo errado, acertaram. Percebi fogos de artifício aparecendo depois, assim, atrás do Amsterdã. Ficou muito bom. Verdade, esse erro foi consertado, né? Como o Cresivano mesmo comentou. Na metrologia nada se perde, tudo se dá um jeito, vai considerando, e o pessoal conseguiu consertar essa questão. Não sei se o Cresivano quer comentar mais alguma coisa, mas tem algumas perguntas aqui no chat também. Pode ir lendo aí essas perguntas do chat para a gente conversar. O João Pedro falou o seguinte, Cresivando, ainda não ficou muito claro para mim a relação da esfera de silício com a redefinição do quilograma. Pode dar uma repassada rápida? Ou fazer justamente essa questão da correlação? Entendi. É porque é o seguinte, existe uma correlação matemática entre a constante de Avogadro e a constante de Planck. E aí, colocando isso numa fórmula matemática, a gente consegue chegar na constante de Planck. É por isso que eu consigo chegar na constante de Planck por meio da esfera de silício, entendeu? Porque eles são relacionados matematicamente. Então, é meio que colocar as informações numa fórmula. Então, pego a constante de Avogadro, coloco numa fórmula e eu consigo obter a constante de Planck. É basicamente isso. É só manipulação matemática mesmo. João, ficou claro aí para você? Tem vários comentários aqui, né? O pessoal elogiando bastante, que gostou e tudo mais, falou que foi muito legal. Vários aqui achei muito legal. Tem um parabéns pela live, excelente. Muito boa apresentação, Cresivando. É muito bacana a live. Adorei assistir. Parabéns, Cresivando, pela apresentação, para aprendizado cada vez que participo. O Marlon falou, lá no canal Metrologia, a gente dedicou a Semana da Metrologia 1 a este tema. Tem 7 podcasts falando da parte histórica do SI, né? E o João já deu um retorno aí dizendo que ele entendeu, fechou.
Já vi que o Leandro já abriu também a imagem, né, Leandro? Na semana que vem a gente tem o Klaus e depois a gente vai ter também o Leandro e o Elton aqui participando com a gente, tá, gente? Tá. Então, só até para complementar essa questão do mol, porque muitas pessoas acham que o que esse bando falou, 4 milhões uma esfera de silício, mas não é só os 4 milhões da esfera de silício. Na verdade, para você implementar a esfera de silício, você depende de uma instrumentação muito grande, como difração de raio-x e todo o laboratório para preparar isso, e não fica só nesses 4 milhões. Então, muitas das vezes, é optante para o laboratório ir pela balança de Kibble, porque você consegue chegar muito mais fácil no resultado e o custo, quer dizer, tem uma tecnologia toda acrescida, mas para a esfera de silício não é simplesmente pegar a esfera e pesar numa balança. Você tem toda a questão de instrumentação por trás que acaba sendo muito complexo para você conseguir implementar isso aí dentro do laboratório, né? E só complementando também aquela situação dos padrões que são definidos em função de outros e porque eles são de base, mesmo com a redefinição dos padrões agora para constantes fundamentais, eles continuam sendo baseados em outros padrões primários. Então, por exemplo, quilograma que não tinha uma rastreabilidade a mais nenhum, ele hoje é definido em função do metro e em função do segundo. Então, os padrões, mesmo com as constantes fundamentais, eles continuam sendo baseados em outros também, salvo exceção. Que bacana, obrigado. Eu não sabia não que... Eu pensei o seguinte, que se você comprasse uma esfera de silício, pronto, era o seu padrão primário ali de massa, né? Eu já vi várias esferas assim, sendo distribuídas para vários lugares do mundo. Acho que a esfera é mais fácil porque você vai matar dos coelhos com a cajada da só. Vai ser o padrão primário do mol e vai ser o padrão primário do quilograma, né? Mas pelo Até jeito porque o padrão, quando teve a redefinição do quilograma, foi toda feita em cima da balança de Kibble, quer dizer, na verdade tiveram outros experimentos, além da balança de Kibble e a esfera de silício, tiveram outros experimentos, mas foi uma composição de valores. Mas o que os laboratórios, o PTB, o NIST, trabalham mais é com a balança de Kibble, e a esfera de silício é um segundo experimento que veio dar suporte para essa redefinição do quilograma e, logicamente, para a constante quântica. Então, só para poder voltar, Tá. eu disse que a esfera de silício que a gente utiliza como padrão de massa não é a mesma esfera de silício que a gente utiliza como padrão de volume. Então, apesar de ser o mesmo nome, a mesma composição, os tratamentos são distintos. Porque enquanto em uma a gente está muito mais preocupado com o número de entidades que compõem aquele sólido, no outro a gente está muito mais preocupado com a massa e com a esfericidade. Então, é o mesmo nome, só que são equipamentos diferentes. A gente mede grandezas diferentes em cada uma delas. Lembrando que a esfera de volume ela é um pouquinho mais barata do que a de massa. E esse valor que você falou é o da esfera de volume. Então, a esfera padrão de massa ela é bem mais cara. Tipo, 3 vezes esse valor. Rapaz, que bacana, não sabia não. Para mim era tudo a mesma coisa. É vivendo e aprendendo. A gente também, os livros não dão o pulo do gato. Rapaz, que interessante. Vou pesquisar mais sobre. Só Cresci, eu tenho uma pergunta para você. Pode fazer. Então, a minha pergunta é, vou fugir totalmente, é uma curiosidade minha aqui, sobre sua vida. Tá. A Nilmar lá no começo falou que você foi campeão da eletrologia. Quer contar um pouquinho pra gente como é que foi essa prova, o que você achou dela e tudo mais? Porque isso não é muito divulgado no mundo meteorológico. Então, estamos com um campeão aqui, vamos aproveitar aquele momento do marketing. Vamos lá. Você conhece a Olimpíada de Meteorologia? Já ouviu falar? Nominal só. Nunca vi nenhuma questão da prova. Pronto, beleza. É o seguinte, ó. Essa Olimpíada ela é organizada pelo Sistema S, pelo Senai, tá? Então, assim, é uma competição muito complexa. Geralmente acontece de 2 em 2 anos. Agora eu acho que o formato mudou um pouco, mas até 2012 eu participei da Olimpíada no ano de 2012. Tá? Então, de lá para cá sofreu algumas mudanças, e aí eu não sei muito bem como é que tá, mas quando eu participei era o seguinte, o Senai pegava um aluno de algum curso lá, eu fiz o curso técnico de eletromecânica lá no Senai. Então, cada Senai, de diferentes lugares do país, de cada estado, eles são especialistas em uma determinada área. Então, ele pega um aluno para disputar a Olimpíada de Elétrica, por exemplo. Então, essa Olimpíada, ela reúne várias ocupações profissionais. No ano que eu participei, foram 53 profissões. Então, torneiro, eletricista,
planificação, o que você imaginar de área industrial, tinha essa competição lá. E aí eu passei 2 anos treinando para participar dessa Olimpíada. Aí o Senai pagava uma bolsa para mim, eu usava o laboratório do Senai aqui de Alagoas, em tempo integral, passava 18 horas treinando dentro de um laboratório, aprendendo procedimentos de calibração. Tinha um treinador só dedicado a me ensinar metrologia. Então eu não conhecia nada e de repente eu me vi imerso dentro de um laboratório, 18 horas por dia, aprendendo metrologia, instrumento de medição, uma tridimensional, ficava impressionado quando eu vi tridimensional pela primeira vez. Então foi nisso, eu passei 2 anos treinando e a prova era a seguinte: a prova da Olimpíada do Conhecimento era composta por... São 24 horas de prova, para falar a verdade, né? São 24 horas durante uma semana. Então, geralmente a Olimpíada acontecia em um lugar diferente do país. No ano que eu fui foi em São Paulo. Então, tinha um primeiro dia, você chegava lá, tinha um processo de ambientação, você entrava no pavilhão, era gigantesco, era tipo assim, 300 mil pessoas visitando o, a competição, né? Então era gigantesco. Eles montaram um laboratório bonitão, todo branco, com modo tridimensional, projetor de perfil, desempenho. Era assim, tinha toda essa estrutura grandona lá. Então a gente chegava no primeiro dia, aí ia para a ambientação, que era onde a gente conhecia os instrumentos, né? Se familiarizava, via se estava tudo funcionando direitinho, porque era ali que a gente poderia constatar algum problema e indicar para a organização para eles poderem substituir e tudo mais. Aí, a partir do segundo dia, era prova para valer. Era 6 horas de prova por cada dia. Então, você fazia procedimentos de calibração, você calibrava instrumento de medição, você fazia planilha de cálculo de incerteza, você automatizava essa planilha, gerava certificado, media alguma característica de algum objeto, isso utilizando vários instrumentos, e ali tinha avaliadores do Brasil todo, porque cada competidor ia com um avaliador, né? Então, esses avaliadores ficavam responsáveis por fazer aquela correção ali. Então, era muito bacana, foi uma semana todinha nisso, e é uma pressão imensa, assim, gigantesca, porque envolvia investimento, né? Tipo assim, o Senai gastou muito na época para me manter lá e para me enviar para lá, sabe? Só porque eles tinham que alimentar aquilo, eles gostavam de fazer aquilo. Era uma competição muito bonita. E aí, no ano que eu fui, que foi em São Paulo, teve toda essa organização. A gente tinha medo do pessoal de São Paulo, eles eram referência e tudo mais, eu já saí daqui com medo do competidor de São Paulo, porque eles já tinham ganhado as outras edições de metrologia. Eu disse, eita, ferrou. Aí pronto, mas como foi bacana, aí conheci muita gente, e era nisso. Aí você sentava, fazia um planejamento, tipo assim, antes de começar a prova, você dizia o que ia fazer na prova, para o cara lhe avaliar enquanto você estava executando, né? Então, se você fugisse daquilo que foi planejado, o cara tirava ponto. E é um sistema muito complexo, assim, que vale ser replicado, eu acho, sendo que é uma prova para nível técnico, assim, mas se fosse possível é muito bom, é muito agregador, você aprende muito nesse processo de ser avaliado, e tem muita gente diferente avaliando assim, é bem bacana. Aí pronto, aí, nesse ano que eu fui, com essa prova, assim, de várias horas, né? Eram 24 horas assim, de prova, divididas em vários dias. Eles controlavam seu celular, eles não deixavam você ter contato com o seu instrutor, por exemplo. Então, durante a semana que eu estava lá, eu estava em um hotel e meu instrutor estava em outro. A gente não podia se encontrar, a gente ia almoçar em horários diferentes. Então, era tudo muito bem controlado, sabe? Era para ver se como é que você se comportava, né? Para testar tudo aquilo que você aprendeu. Então, tinha vários fatores. Se você tivesse mal, tudo influenciava. Aí pronto, quando eu participei, empatou tecnicamente eu e o cara da Paraíba, né? O Clécio, o nome dele. Então ganhou medalha de ouro. Eu e o Clécio da Paraíba nesse ano. Só que eu fiquei 0,25 pontos na frente dele. Então eu ganhei um troféuzinho, que era o melhor aluno da competição, assim, né? Mas tecnicamente a gente foi empatado. Mas era uma competição nacional gigantesca Nossa, e seria muito interessante se a gente pudesse replicar em outros lugares assim. ó, parabéns. Eu ouvi você contando, me senti em Jogos Vorazes, então você é o campeão do Distrito 13. Parabéns, brincadeiras à parte. E olha só, ficou lindo também ver os fogos de artifício que saíam dos seus olhos quando você estava contando tudo isso. Então já deixa o convite, quando estiver no Rio de Janeiro, dá uma passadinha no metro, vamos lá, a gente faz uma visita nos laboratórios para você brilhar um pouquinho mais os olhos lá. Adorei te conhecer, tá? Gente, não Muito sei se vocês viram, bacana. mas eu abri a pesquisa de satisfação aí também, o pessoal preencheu. Vou botar aqui para poder o pessoal ver o resultado, tá? Então aí, ó, quem respondeu? Respondeu que sim, 7 pessoas infelizmente não puderam responder. Gostou do tempo de duração? Todo mundo que respondeu também falou que sim, 7 não conseguiram responder.
citar o que mais gostou. Elucidação sobre a redefinição de unidade da CI, o aprendizado de forma descontraída, conteúdo completo, conteúdo, foi uma aula, gostei bastante. As curiosidades de cada definição e as discussões entre os participantes, ficou didático, gostou de tudo, de tudo. Atualização de conhecimentos básicos importantes para a metrologia, unidades básicas que se transformaram em constantes para aperfeiçoamento, rastreabilidade metrológica de forma expositiva didática. E aqui embaixo a gente tem esse espaço aberto para críticas, sugestões e elogios. Né? Parabéns pela iniciativa, cada live que se passa aprendendo cada vez mais, vocês são demais, parabéns a todos os envolvidos. Cresivano é bem desenrolado, gostei bastante da participação dele, pode chamar mais vezes. Parabéns pelo evento, sempre proveitoso. Postar também o link da reunião, porque fiquei tendo que digitar letra por letra para entrar. Gente, eu copio o link na hora de botar a divulgação. De repente eu não sei para onde que foi, né? Mas eu coloco junto para a pessoa não ter que digitar. E agradecer, né, gente, a participação de vocês.